Ah, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é sobre o que é radiação. Por exemplo, vamos imaginar que você quebrou alguma coisa ou está sentindo alguma coisa meio desconfortável. Aí, com isso, o médico pede para fazer uma análise de radiografia, ou seja, você vai tirar um raio-x. Aí, com isso, você vai chegar na sala bonitinho, vai esperar a sua vez. Aí, esperando sua vez, as pessoas serão atendidas até chegar na sua vez. Aí, chegando na sua vez e tal, aí você vai deparar com que? Com um trambolho de um equipamento que vai ser chamado de raio-x. Aí a gente vai ter um médico, um técnico, um físico médico que vai tirar o seu raio-x. Aí com isso, tá? Ele te traz um avental muito pesado que geralmente ele ou ela não classifica isso pela quantidade de radiação que você vai tomar. Ou seja, é, se o equipamento não for adequado para você, pode ocorrer sérios riscos no futuro. Aí com isso, ele te dando um equipamento adequado para proteger da radiação da máquina de raio-x. Aí com isso, ele vai entrar no seu tanque assim, de proteção de raio-x. Aí vai apertar um botão que vai tirar o raio-x da máquina. É independente aonde que ele vai mirar no seu corpo. Aí, mirando no seu corpo, pode ser ter seguinte coisa. O raio-x é uma radiação eletromagnética, como ultravioleta e infravermelho ou rádio. A diferença é que o raio-x vai ter o comprimento de onda muito pequeno, a frequência vai ser muito alta e a energia vai elevar muito. Aí com isso os materiais tal vai atravessar a luz visível que vai interagir com vários átomos. Aí com isso vai ionizar a matéria para poder retirar os elétrons. Mas tá. O raio-x, com que esse trampolho é produzido? A gente vai ter o catódo, que é o menos, o anodo é o mais, uma alta tensão que vai elevar muito, e um alvo metálico que vai ser esse material que está por trás de nós. Aí com isso vai ter uma lâmpada dentro desse material que vai ter uma emissão de termoeletrônica, na qual os elétrons vão ser arrancados do metal.
Aí vai ter uma aceleração de elétrons, ou seja, os elétrons vão vibrar. Se os elétrons estão vibrando, com isso vai ter uma energia. Aí eu anoto, vai ter uns impactos em que os elétrons vão se colidir, vão colidir com os outros. Aí a força elétrica vai desacelerar, vai perder, tá? Aí com isso vai ter o fóton. O fóton é a partícula da luz do raio-x. Aí vai ter um espectro contínuo nessa radiação de freamento. Aí o raio-x atravessando no nosso corpo aqui, os tecidos vão ficar mole, os ossos vai absorver a radiação e os metais vão absorver e tudo. Aí com isso vão ter duas coisas. Um vai ser o efeito fotoelétrico e o outro espalhamento de cômputo. Aí, como que eu falei que o raio-x é muito perigoso, é por causa da radiação ionizante, aí pode quebrar as suas moléculas, danificar o DNA, tipo, perder aqui e causar mutações celulares. Aí com isso precisa ter um sistema de regulagem para fazer o raio-x bem adequado. Mas tá, o problema não é falar sobre o raio-x, é sobre o que é radiação. Bom, a primeira coisa que a radiação é a transferência de energia através do espaço ou de um meio sem a necessidade de transporte de matéria. A gente vai ter condução, a energia vai passar por contatos entre partículas, por exemplo, elétrons e fótons. Depois, a convecção, que é levada por movimento do fluido. Como que os elétrons e os fótons têm um movimento, logo, eu considerando isso, eles são fluidos. A radiação. A energia se propaga no vácuo. Por exemplo, o Sol vai aquecer a Terra, porque não tem ar, mas tem radiação.
o tal surgimento da radiação. A radiação existe quando tem aceleração de cargas elétricas ou transições de energia em sistemas microscópicos ou agitação térmica da matéria. Exemplos da radiação. Como que a gente falou sobre os elétrons, acelerado, vamos imaginar que aqui a gente tem elétrons. Aí os elétrons podem ter pequenos movimentos oscilatórios. Um movimento oscilatório é um movimento de ondas. A gente vai ter átomos agitados, que são os fótons em decaimento. O corpo humano emite radiação térmica. Por exemplo, vamos imaginar que você saiu em um dia frio, sem roupas para o frio, mas sim com roupas de calor. Com isso, a sua radiação, o seu calor térmico vai cair. Então, o nosso corpo humano vai ter radiação para tentar nos aquecer. Bom, a radiação como transporte de energia em fenômenos de transporte é descrita como um mecanismo de transporte de energia que não depende de gradiente, o nosso vetor nada de temperatura. Locais nem de um meio material. Com isso, a radiação carrega energia, movimento, informação espectral e direcional. Isso vai tem um cara muito bacana que é mecânica quântica, que vai relacionar com essa radiação. Diferente de condução e da lei de Fourier, na qual são transporte de massa por difusão, ou seja, a lei de Fourier e condução menos essa daqui, a condução de energia por passar contato entre partículas, mas são outros transportes de massa e energia, se não me engano, são considerados isso daqui. Mas tá, a radiação não precisa de matéria para existir.